Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos para mais um vídeo, né? Nesta tarde nós queremos estudar, falar um pouco da palavra de Deus. Até porque a palavra, ela é para as nossas vidas, nossa bússola, nosso guia, é aquela que nos dá as diretrizes. Vamos usar como texto base o Salmo de número 119, Salmo de número 119, versículo de número 105, que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que o salmista, ele vai deixar claro que a palavra é uma lâmpada, ou seja, é aquilo que nos traz luz, é aquilo que nos traz claridade, para que possamos andar no caminho certo, ou por que não dizer, em um mundo de trevas, nós andarmos na luz, para que nossos passos sejam direcionados e dirigidos pela palavra. Observe que na continuação do versículo ele vai dizer: tua palavra é luz para o meu caminho. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa aprender, e uma das coisas mais básicas da nossa fé, é sabermos que a palavra de Deus ela é infalível. Além dela ser verdadeira, a palavra de Deus ela é infalível. Então nós podemos confiar em tudo que está escrito, tendo a certeza que o Senhor, através da sua poderosa e preciosa palavra, ele direciona os nossos passos. Uma das coisas que a gente precisa entender, e não só para vocês que são novos na igreja, que estão iniciando uma nova caminhada, para aqueles que já têm algum tempo também na igreja, mas para nós que já temos um tempo mais longo de fé, de caminhada com Deus, a gente percebe que a cada dia, tanto o inimigo como também as pessoas querem colocar a palavra em descrédito, querem fazer com que esta palavra ela não seja verdade, querem fazer de tudo para que essa palavra não seja verídica em nossas vidas. Mas não tem como, irmão, não crer e não acreditar. A palavra de Deus, ela de Gênesis a Apocalipse, ela se cumpre dia após dia, e a gente tem visto os sinais esses que muitas vezes foram escritos há 1000 anos atrás ou mais, e tem acontecido em nossos dias. Por quê? Porque está escrito na palavra, e o próprio Deus ele vai dizer a Jeremias, dizendo: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então o Senhor ele tem um negócio com a palavra dele. Aquilo que Deus falou, ele vai fazer com que se cumpra, para que assim o nome dele venha a ser glorificado. Louvado seja Jesus. Então, queridos, é importante nós crermos na Bíblia. Quando nós usamos a palavra de Deus, nós estamos falando aquilo que Deus ele tem falado a nós. Ele tem nos expressado, ele tem nos direcionado e nos dirigido. Então não adianta, a gente sabe que muitas pessoas vão querer de todas as maneiras colocar em descrédito essa palavra, mas não adianta, essa palavra ela continua viva e eficaz. Vamos abrir aqui em Hebreus, é importante que os irmãos tenham Bíblia, tá bom? Para acompanhar o estudo desta tarde, o estudo deste discipulado, tá bom? Então vamos lá, abrir as nossas Bíblias em Hebreus, louvado seja Jesus, para que a gente venha compreender o que a palavra de Deus está a expressar para cada um de nós. No capítulo de número 4 de Hebreus, viu? E o versículo de número 12, olha o que é que diz a Bíblia. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Outra coisa que nós aprendemos pela palavra é que a palavra de Deus ela penetra os nossos corações, ela vai no íntimo e no profundo. É por isso que muitas vezes quando a palavra está sendo pregada, Deus usa aqueles que estão ministrando, e a palavra de Deus fala com algo que a gente está passando e que ninguém sabe.
Por quê? Porque a palavra de Deus, ela penetra o mais íntimo e o mais profundo dos nossos corações. É isso que faz com que a gente entenda que essa palavra de Deus, ela é viva. Viva por quê? Porque ela vem e nos traz vida. Ela vem e nos confronta ao nosso erro. Eficaz por quê? Porque ela produz o efeito ao qual ela foi enviada. Ela é poderosa para curar, para sarar, para restaurar vidas. Louvado seja Jesus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Essa palavra que penetra os nossos corações. Essa palavra, ela nos traz cura física, ela nos traz cura espirituais, ela nos traz cura emocional, ela combate contra o pecado, ela nos mostra o caminho em que devemos andar e ela nos direciona. Outra coisa que é importante nós aprendermos nesta tarde é que a palavra de Deus, louvado seja Jesus, ela é poderosa para, aleluia, nos dar uma direção. É importante que nós cremos nesta palavra, porque muitas pessoas, como eu disse no início, estão tentando botar essa palavra em descrédito, porque isto é uma obra do diabo, do nosso adversário. Querer colocar a palavra em descrédito para que a palavra não tenha aquela unção, aquele transformar, aquele agir em nossas vidas, de maneiras que nós venhamos ter o desejo de mudança de vida. Por exemplo, se eu não acredito na Bíblia, qual o sentido se eu não acredito na Bíblia, qual o sentido de eu abrir meu coração para compreender, entender e dar lugar através da palavra? Pelo contrário, eu vou fechar o coração para não deixar que Deus opere em minha vida de acordo Ele tem vontade. Queridos, então essa palavra ela é muito rica. Observe outro efeito que essa palavra provoca em nossas vidas. Quando nós a recebemos de bom grado. Quando nós permitimos que a palavra de Deus penetre os nossos corações para fazer mudança. Porque às vezes tem pessoas que dizem, eu não entendo. Como é que tem alguém, ou eu mesmo estou indo e não consigo mudar? Porque a pessoa não quer. Não é que a palavra de Deus não tem poder. É que Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita seu direito de escolha. Mas se você permitir, se você abrir o seu coração e você deixar que Deus penetre na sua alma, Deus vai transformar a sua vida, vai te gerar de novo e vai fazer de você uma nova criatura. E assim o nome do Senhor será glorificado. Olha o que é que diz aqui no Salmo de 119 ainda, versículo de número 9 em diante. Olha o que é que diz. Ó. Como purificará o jovem o seu caminho? Como é o jovem que tem tantas dificuldades concernente ao erro, concernente ao pecado? Como esse jovem purificará o seu caminho? Aí a Bíblia vai dizer, observando conforme a tua palavra. Quando a Bíblia fala de observar conforme a palavra, não é no sentido de ver. A questão de observar conforme a tua palavra é no sentido de obedecer. Então, como é que o jovem vai purificar o caminho? Obedecendo a tua palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Olha o que diz no versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Mandamentos, palavra. A Bíblia hoje se transformou no livro da lei de Deus. Então é o livro dos mandamentos. É o livro que nos mostra o caminho a andarmos. Então observe aí, viu? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos. Olha o que é que diz o versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como é que nós não pecamos contra Deus? Porque todos somos falhos, todos temos defeitos, e todos estamos sujeitos a uma queda. Mas a Bíblia vai ensinar como é que nós podemos nos livrar da queda, do pecado, escondendo a palavra do Senhor no nosso coração. A Bíblia dá algum exemplo disso? Dá sim. José, quando estava no Egito, uma mulher, que era a mulher de Potifar, ela vai tentar seduzi-lo, mas José não quer, porque é temente a Deus. E tem um certo momento que ela vai se despir diante dele, mas ele vai dizer, pecaria eu contra o Senhor e contra o Senhor meu Deus e contra o meu Senhor Potifar? Quando José diz isso, é porque ele lembrou da palavra. Ele lembrou daquilo que ele havia aprendido. Ele lembrou dos ensinos de seu pai.
Então, conforme ele lembrou da palavra de Deus, ele disse não ao pecado. Então, queridos, a palavra do Senhor é a única maneira que nós temos para combater o mal, o pecado, para nós não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Vamos ver mais um exemplo aqui dentro da palavra. No Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo de número 4, louvado seja Jesus Cristo, vai falar aqui acerca, da tentação de Jesus. Houve uma tentação de Jesus e nessa tentação, após Jesus ter passado 40 dias com 40 noites em oração e em jejum, veio agora o diabo. E ele começa a tentação dizendo: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Observe que Jesus era o filho de Deus e o diabo vai desafiar Jesus. Mas Jesus usa a palavra para envergonhar Satanás e para desfazer as obras do diabo. Porque ele mesmo vai dizer: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Porque, meu irmão, também está escrito: ninguém pode com a verdade senão pela verdade. Só com a verdade a gente pode combater a verdade. Porque existem verdades que estão isoladas. Existem verdades que estão fora de contextos. Existem verdades que não estão expressas da maneira que verdadeiramente ela é. É por isso que precisamos ter cuidado. Nem todo pregador, nem todo pastor tem negócio com Jesus. A gente tem que ter cuidado com os lobos e com aqueles que querem usar versículos isolados. O que é um versículo isolado, pastor? É alguém que tem um texto. Por exemplo, a tentação de Jesus aqui em Mateus está no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe. Qualquer coisa você dá um pause, aí você procura o texto para você acompanhar. Está no Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Então está lá. Então dentro desse texto, nós vamos ver toda a história, a narrativa. Mas aí o que é que acontece? Pessoas pegam um versículo desse, sabe? Isolam, ou seja, tira o versículo do texto e ali eles fazem um ensino, fazem uma doutrina. E não é bem assim. A gente precisa encaixar a doutrina dentro do contexto, dentro do texto e do contexto, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o inimigo vai fazer isso. Ele vai tentar Jesus, querendo que o Senhor transforme pedra em pães. Mas ele diz, nem está escrito, nem só de pão viverá os homens. Depois ele vem novamente e ele vai transportar Jesus até a cidade santa. E lá no pináculo do templo, ou seja, no alto do templo, ele vai dizer: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quando Jesus responde ele na primeira, que Jesus era o filho de Deus, mas não ia transformar pedra em pães apenas para satisfazer a vontade do diabo. Então agora na segunda vez ele diz: está escrito, olha ele usando a Bíblia, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ou seja, pula. Mas Jesus vai dizer também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o diabo usando a Bíblia de forma isolada. Então, irmão, assim como o inimigo usou a Bíblia de forma isolada, muitos também querem usar a Bíblia de forma errada, E novamente ele o transportou a um monte. E lá no monte ele disse: eu te dou todos os reinos do mundo e a sua glória, se tu prostrado me adorares. Mas Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Por isso, irmãos, que aqui nós aprendemos dentro da palavra que a idolatria é pecado. Por quê? Porque tem gente que às vezes diz assim: não, mas eu não adoro as imagens. Não adora, mas se prostra diante dela. Não adora, mas ela está lá nos lugares onde as pessoas se prostram. Então, queridos, de qualquer maneira você está adorando, venerando. E isso é adoração. Quando você teme a elas, você está adorando. Entendeu? Então é importante que a palavra de Deus ela venha nos libertar. Ela venha nos transportar. Para o quê? Para o reino da luz do nosso Senhor. Então você, meu amado, que está na igreja, mas ainda está preso a algum tipo de idolatria, é importante que isso saia da sua vida, para que Deus possa reinar, para que a palavra do Senhor possa penetrar o mais íntimo e profundo do teu coração e transformar a tua vida, porque somente ao Senhor nós a podemos adorar.
né? Se a gente for os 10 mandamentos, nos mandamentos lá, a gente vai ver que o Senhor vai abominar nessa adoração às imagens de escultura. Também no livro dos Salmos, vamos lá para o livro dos Salmos. No livro dos Salmos, louvado seja Jesus. Deixa eu conferir para mim não dar o salmo errado a vocês. Salmo de número 115. Olha o que é que diz aqui, ó. Os deus deles, quem deles? As outras nações, os outros povos que não querem servir a Deus. Os deus deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aí a Bíblia vem no verso 9 e diz: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Em quem devemos confiar e acreditar? Em Deus. Em quem devemos confiar? Em Deus. Então todas essas coisas, irmão, nós aprendemos através da palavra. Por isso que a palavra é para as nossas vidas bússola, é para as nossas vidas direção, é para as nossas vidas o caminho certo a seguirmos. Por isso que devemos ler, e vocês sabem que eu falo muito sobre isso. Nós devemos ler, devemos nos dedicar à leitura da palavra, buscarmos na palavra. Então leiam, meus irmãos, é importante, leiam lá em Provérbios, começa em Provérbios, depois vai para Mateus, leiam, porque tem muito ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. Não apenas leiam, mas meditem. Quando vocês estiverem lendo, que leiam o versículo que não entender, leiam novamente, e depois venham e tirem suas dúvidas aí no grupo, tá bom? Então o grupo está aberto para isso, para que os irmãos tirem suas dúvidas. Sobre o ensino de hoje, os irmãos podem tirar suas dúvidas, tá bom? Sobre a palavra. Pastor, tem algo aqui que eu tenho dúvida a respeito da palavra. Ou então alguém me disse isso e isso sobre a Bíblia, pastor. O que responder, como falar, qual o contexto, o texto, para que a gente possa aprender. Então vamos juntos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Então hoje nós temos essa palavra para os nossos corações. Quinta-feira, se Deus nos permitir, nós faremos outro vídeo trazendo outro ensino. E se algum dos irmãos tiver alguma dúvida a respeito de algum ensino, os irmãos podem colocar: pastor, eu tenho dúvidas sobre as vestes, sobre as roupas, como deve ser? Traz um ensino sobre isso. E aí a gente já prepara o ensino, na semana mesmo nós colocamos aí. Porque muitas vezes tem irmãos que nem toda doutrina a gente tem como falar o mesmo assunto. E muitas vezes tem irmãos que não participam das doutrinas devido a correrias. Outros irmãos não podem estar em toda a doutrina. Às vezes falta bem na doutrina que a gente ia falarmos em determinados assuntos. Então, estando no grupo, então todo mundo quando chegar em casa vai poder ver, vai poder estudar, vai poder aprender a palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Que Deus vos abençoe, fiquem na paz, estarei orando por vós e assim o nome do Senhor seja glorificado. Querido Deus, eu te apresento, Senhor, os irmãos do discipulado, te peço que o Senhor os ensine a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, e que assim eles possam caminhar no caminho da verdade e da justiça. Querido Deus, os prepare para a vida eterna, e assim, meu Pai, tua palavra penetre entre os seus corações, e dia após dia eles tenham mais desejo de aprender de ti. Querido Deus, desperta eles para a leitura, para a oração, para a meditação das Escrituras. A ti oramos no nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.